Olá, nós estamos no podcast Tudo com CH, eu sou o Bruno Chamochumbi e o Tudo com CH conta histórias de quem faz acontecer. Hoje, no nosso podcast, no nosso talk show, nós temos uma pessoa que me chama muito a atenção exatamente por essa versatilidade, essa variedade, mas principalmente por um norte importantíssimo, uma voz da ancestralidade, uma potência criativa e criador de um conceito que cada vez mais vem ganhando espaço na nossa cultura criativa e nas novas possibilidades da economia, o design cafuso. Nós vamos falar com Éder Santo, ele que é designer, artista visual, pesquisador de ancestralidade e um dos nomes mais pulsantes do afroempreendedorismo contemporâneo. Olha que responsa, viu, Éder? É uma voz, né? Pois é, nossa, fiquei impressionado com essa apresentação. Bom, Mojuba Bobô, sou Éder Santo, como o Bruno já introduziu, vamos lá. Éder. Nossa, eu ouvi muitas palavras que eu fiquei assim, uau, será que eu sou tudo isso mesmo? A gente que Mas acompanha, enfim. quando faz a curadoria dos entrevistados, entende a importância deles para trazer trajetórias diferentes, histórias que inspiram e principalmente as escolhas sobre as próprias trajetórias, né? Mesmo que elas não sejam 100% conscientes, né? A gente sabe que as escolhas muitas vezes se revelam posteriormente aos seus acontecimentos, mas a Uhum, gente enxerga isso em você, essa mistura, né, da legal. força preta, da memória indígena, das linguagens artesanais, da oralidade, da tecnologia. Você é um artista que vem trazendo isso nos seus Uhum. canais. E antes da gente seguir entendendo todos esses canais e todas essas possibilidades artísticas que você traz para o público, eu quero que você comece contando a sua trajetória, a sua história, para que a gente entenda um pouco melhor quem é você. Legal. Então, eu moro em São Paulo já desde 2018. Eu vim pra cá pra estudar, fiz faculdade de design. Eu sempre tive a intenção de trabalhar com design relacionado à moda. Durante a faculdade, fiz meu TCC sobre isso, né? Eu tinha vontade de trabalhar em revistas de moda. Eu sou, fui um adolescente que assistiu O Diabo Veste Prada no cinema, fiquei encantado. Decidi ali que eu queria trabalhar com revistas de moda e fui para a faculdade de design sempre com essa intenção. Cheguei a trabalhar em uma revista e empresa, mas depois que me formei na faculdade, não surgiram oportunidades na vida para trabalhar com moda, né? E aí fui trabalhar com diversas coisas, comunicação digital, depois agência de publicidade, que aí foi onde eu permaneci por mais tempo, depois marketing de empresas. E a moda sempre foi uma paixão, né? Então eu senti ainda que tinha uma falta ali, alguma coisa que eu precisava, né, resolver, até porque o meu assunto de boteco com os meus amigos, com as minhas amigas, é pertinente a esse universo, né? Você é de onde? Eu nasci e cresci em Santos. Em Santos, São Essa é uma Paulo. coisa engraçada. As pessoas me perguntam de onde eu sou, eu me sinto muito mais pertencente a São Paulo do que Santos. Aí eu falo, eu nasci e cresci em Santos, mas, enfim, vivo em São Paulo. Você se encontrou nessa, Exato. nessa mistura, nesse caldeirão de São Paulo, porque isso também tem muito a ver com o seu trabalho. Você foi abrindo ao longo da sua trajetória vários canais de criatividade, de comunicação, de produção e principalmente que a gente conversou, né, sobre uma economia criativa. Você vem Uhum. desenvolvendo esse canal da economia criativa muito fortemente na sua trajetória, né, Éder? Sim, empreender para mim, eu costumo falar que mudou assim, a minha relação com o trabalho, porque justamente por isso, né, trabalhar num ramo que foi o que as oportunidades surgiram e não exatamente o que eu tinha escolhido ir trabalhar. Então, empreender mudou essa relação porque eu passei a ter uma ligação muito maior com o que eu produzo hoje com a ideia, né? Eu brinco que é onde está toda a minha potência criativa, né? Eu sempre trabalhei em agência de publicidade, você pode pensar, inovação, criatividade, mas o que eu produzia era sempre permeado por tanta opinião de outras pessoas que o produto final acabava tendo uma desconexão, Era né, um com o que eu Frankenstein fazia. daquilo que você imaginou inicialmente. Exato, era o que me pagavam para fazer e na ideia é o que eu faço porque eu quero, E a ideia basicamente. nasce exatamente de um impulso e de um input de tantas vivências criativas, onde você acreditava que essa autoralidade deveria se manifestar do começo ao fim num processo criativo mais, diríamos, controlado ou mais compreendido em cada uma das etapas, com a sua mão, com o seu coração e com todo esse olhar
temático sobre a ancestralidade, sobre a criatividade, sobre o que você mesmo quer se mostrar no mundo, né? Exatamente. Eu uso a palavra livre, porque é um processo muito mais livre. Eu até brinco que, às vezes, quando eu termino de fazer um conteúdo ou um produto, eu, né, que eu falo, ah, eu acho que eu tenho um produto, vou colocar à venda. Aí eu testo com amigos, amigas que são designers também, para dar as opiniões. Aí, né, enfim, mando para essas pessoas, para o que que você acha e tal. E aí as pessoas falam, ah, eu acho isso, aquilo, não sei o que e tal. Eu falo assim, ué, mas você já postou isso? Eu falei assim, era só opinião mesmo. Eu já decidi o que eu quero. Era Mas só é sua isso. opinião. Muito Enfim. interessante aí. Você criou a marca também como um processo de resposta a essa dificuldade de colocar a sua criatividade em alguns meios, em alguns veículos, em alguns espaços produtivos. Você sentiu essa falta, né? Essa Exatamente. dificuldade. Sim, exatamente. Até a ideia é eu realizar essa vontade, né, desde a época de faculdade, de trabalhar com moda, e enquanto eu não tive uma resposta do mercado, né? Enfim, de estar nesse ramo. Hoje eu trabalho com moda porque eu tenho a minha marca, e para mim, é assim, não era nem exatamente a minha ideia inicial ser um designer de produtos de moda, de acessórios, mas eu encontrei uma satisfação tão grande em desenvolver produtos, né, de atuar nesse mercado dessa forma, que mudou também a minha chave, né? E de como eu gostaria de atuar. Como eu falei, tinha vontade de trabalhar com comunicação. Hoje, na verdade, eu trabalho com desenvolvimento de produto, né? E de alguma maneira você também trabalha a sua experiência como potência para comunicar a sua marca, para ter o auxílio Exatamente. da sua É. equipe de comunicação e saber exatamente o que você pode pedir e como É. você quer chegar lá nessa comunicação. Na verdade, eu sou o eu empreendedor, né? Então eu penso todas as etapas. E ao passo de que isso pareça um problema, para mim é a solução. Porque eu adoro a questão de eu determinar todos os processos, desde o craft do produto, ao produto, a comunicação, o lugar. Então, assim, até uma coisa que eu falo, eu não tenho também, já falei em entrevista isso, eu não tenho interesse em crescer a minha empresa para ter pessoas trabalhando para mim. Eu tenho vontade que elas trabalhem para elas, assim, e que eu não perca o controle desses processos, porque a manualidade de fazer os colares, os acessórios, de pensar outros produtos, para mim também é fundamental para que para minha marca, né? Porque não é só, eu não quero virar, sei lá, de repente, um diretor de uma marca que só faz reunião e etc. E a questão do produto tá Da delegado produção para em si. outras pessoas, exato. Mas eu vou te provocar. Você falou sobre controle, quando você começou a falar sobre isso, me veio além do controle um contraponto interessantíssimo para o trabalho artístico e para a manifestação dessa identidade que você transfere para os seus produtos, a autonomia. Vamos falar de controle e Exatamente. autonomia. Exato, então autonomia é muito isso, né? Porque ao invés de você ficar esperando vir uma oportunidade, você cria a Você oportunidade. criou seu palco, Éder. É por isso que você Exatamente. está aqui. A sua Exatamente. trajetória inspira muitos jovens e pessoas que querem empreender na criatividade, na moda, na economia criativa e em todo esse universo, né, dos afronegócios que estão cada vez mais crescendo e se colocando de uma maneira tão interessante e diferente no mercado, para que a potência se manifeste dentro de uma autonomia. Como é que você acredita que a sua autonomia pode inspirar esses jovens dentro do processo de assim, cuidado, de crescimento, de acreditar em si próprio e de romper essas barreiras do comercial, da venda, da divulgação dos produtos? Eu acho que empreender hoje, no nosso contexto, exige alguns cuidados, mas ao mesmo tempo, eu acho que é um dos poucos caminhos que nós, enquanto pessoas pretas, temos para sentir uma realização com o trabalho, assim, né? Porque mesmo as empresas, né, com vagas afirmativas, a gente vê muita coisa relacionada ainda, né, racismo institucional, enfim, burnout, esse tipo de coisa que às vezes não é necessariamente né, não é só burnout, não, enfim, são violências muito específicas que nós, enquanto pessoas pretas, sofremos no ambiente corporativo também. E empreender vem no sentido de você
acreditar mais num produto, aquilo que você está fazendo, não trabalhar exatamente por um salário só, né? Enfim, você ter realmente uma ligação com o legado do que você está deixando e aquilo ali está, eh, a sua identidade está impressa naquilo do começo ao fim, assim. E também pela possibilidade de servir de novas alternativas, né, para os modelos que estão aí na sociedade que não estão dando certo, talvez, né? Enfim, porque, né, eh, diversas questões, assim. Então, eu acho que empreender, afroempreender, é um desafio até mesmo para que a gente consiga, de fato, assim, prosperar financeiramente, militar e fazer tudo junto, que às vezes no ambiente corporativo não é o espaço. Você é um artista da identidade, é muito bonito ver como você permeia esse assunto de uma maneira que você entende hoje o seu papel, a sua voz, e ao Uhum, mesmo tempo abre os olhares para a identidade preta, para a identidade indígena, para como as linguagens femininas e masculinas se conversam, e ao mesmo uhum. tempo essa disrupção do gênero. Você permeia por esses horizontes e por esses assuntos. Você sabe disso, você sabe da sua voz hoje, e isso foi alcançado exatamente com a manifestação desse lugar do design, da moda, da criatividade, da cor, da expressão, né? Sim, nossa, É isso, meu filho. eu até A gente fico. te reconhece, eu acho isso muito interessante. É a arte africana, as matrizes africanas e indígenas como tecnologia, né? Exatamente, esse é o ponto fundamental do que eu chamo de design cafuso, né? Muitas pessoas não é comum entender esses territórios, né? Pindorama e África como produtores de tecnologia, quando na verdade são os maiores, foram e são ainda os maiores produtores de O tecnologias tempo que todo, né? são milenares. Então, eh, a questão é exatamente essa, assim, o que eu chamo de design cafuso é a gente pensar métodos de trabalho e de confecção de coisas, objetos, né, que valorizem e que expressem essas duas matrizes, africana e originária, né, uma vez que são povos, né, que têm uma história muito maior que 2000 anos, né, do que a gente vive na sociedade iorubá, como eu estudo, já passa de 10.000, e os artefatos que a gente já encontrou de produção originária africana datam de milênios, né? Então, até as miçangas, que são a minha linguagem, é o que eu reivindico como o principal cânone artístico, né, da humanidade. Então, é isso. As miçangas estão presentes há muito tempo na humanidade, elas Exatamente. passeiam por muitas das culturas, obviamente elas têm muita força na cultura indígena, cultura afro, né? Nessa ancestralidade, nessa originalidade, né? E Uhum. muitas vezes a colocação delas foi subvertida pela cultura. Você acredita que também pelo estudo trazer um pouco dessa missão original da aplicação e ao mesmo tempo recriar ressignificar alguns usos por sua origem e por seu olhar amoroso, podem ser um caminho cada vez mais interessante? Exatamente, assim, eu acho que é muito no sentido, de eu me inspirar nessa arte que, né, é milenar, e propor também novas inovações, atualizações, né, novos usos, eh através dessa arte que é muito presente. E me encanta muito o fato das populações originárias, das populações africanas, terem as miçangas como um elemento muito presente de identidade, de indumentária. Então, isso para mim é que é o mais fascinante, assim, essa conexão, né? Cafusa, é uma palavra de origem africana para designar pessoas eh, geradas a partir da miscigenação dessas duas culturas, né? Os quilombos aqui em Pindorama, eles são territórios que foram fundamental essas duas populações, né? Então, eu acho muito interessante pensar
como é fascinante uma coisa que é feita lá do outro lado do Atlântico e aqui também é feito de alguma forma assim, essa coisa dessas pequenas bolinhas. Que força é essa que passou Exatamente. por gerações e É, gerações e gerações e prossegue com uma missão, com um impacto sempre grande, sempre relacionado a essa autoestima e essa afirmação das origens, né? Interessante isso. exato. E também de valor para além do que é da conceito de arte que nós temos, né, que dado pelo Ocidente, porque a arte, tanto originária quanto africana, é impregnada de espiritualidade, é uma ciência, né, que, enfim, está associada com, né, proteção, espiritual, com o sagrado, assim, não é simplesmente uma Um mercadoria. adorno. Exato. Tem uma Então, história, tem um motivo, né? exatamente. E isso, assim, me encanta muito, assim, enfim. Olha só, algo muito interessante, você vê, a gente tem assunto. Eh, Viver do que se cria também é sempre um desafio muito grande para os artistas, né? Essa Uhum, pressão da sociedade e, ao mesmo tempo, uma autocrítica que o artista precisa ter para que ele integre o desejo criativo e a liberdade que a arte uhum. promove com o negócio. Eh, o que que você tem a dizer sobre essa romantização, muitas vezes, que fazem sobre o trabalho com arte e a quebra dela pelo próprio produto como algo de mercado, de transformação, de interesse do público, né? Esse passeio aí por esses dois horizontes, assim, que são desafios para quem trabalha com a arte, para quem comercializa, e até Uhum. onde isso pode ir, né? Como que você se sente nessa gangorra, né? Que a gente pode dizer assim. Olha, eu chamo o que eu faço de design confuso. Eu também tenho um trabalho com arte, mas eu, assim, me nomear artista, acho que, enfim. Mas eu chamo de design, né? Porque é uma arte aplicada. No final das contas, é um colar. Eu até gosto de ressaltar o que eu crio não tem esse valor espiritual, mas hum, É uma assinatura mas autoral que descobriu o seu lugar no mercado como uma manifestação também de achar esse lugar de compra, de venda, de ah, desenvolvimento do exatamente. business, né? Não, Isso é exato. importante. Isso, business é fundamental, né? Porque, enfim, é um tripé do que se chama sustentabilidade, né? De fato, a gente precisa de dinheiro para continuar fazendo. E fugir dessa Então, romantização. É aí que a gente queria exatamente, chegar. exatamente. É como o fato de você cobrar pelo que você produz é o mínimo do mínimo, né? É o que você tem ali para vender, então você tem que saber quantificar isso. E você tem que se sentir bem remunerado, né? Eu até costumo dizer também que a ideia é o lugar que eu me sinto bem remunerado, porque quando eu vendo um colar, eh, às vezes é muito mais do que o que eu ganhava num dia trabalhando numa empresa CLT, assim. Sim. Eu participei, de uma ação, né, que encomendaram um número muito grande de peças, né, em 2023, e em um mês eu ganhei o que era o meu salário de um ano de um CLT, assim, com a minha marca. Então, é isso também, não é uma questão de que ganhar dinheiro fazendo isso também é o que vai me sustentar para continuar fazendo, né? E E poder viver também só e viver só de fazer isso, e poder explorar outras, né? Eu acho que isso, na real, é o que é autonomia, né? Tipo, né, dentro das minhas possibilidades, eu, enquanto, né, um microempreendedor, tipo, conseguir viver sem precisar trabalhar para outras pessoas, trabalhar para mim. isso também pode ser um exemplo viável, possível para quem está chegando, para quem está se enxergando em você, né? Às vezes é um cara que está lá
dentro de uma agência de propaganda, como você já teve, ele tem um produto, ele tem algo a oferecer para o mercado, ele tem Uhum. uma narrativa, e eu acho que num aspecto de narrativa é muito importante a gente falar sobre isso. Você acha que o mercado está se abrindo cada vez mais para essas narrativas de ancestralidade, a narrativa preta, a narrativa indígena, e esses lugares que sempre deveriam ter sido mantidos, mas que muitas vezes foram ocultados, retirados, e a gente tem que ali se colocar para trazê-los de volta, né? Da arte latina ou do design latino, tem tantas coisas que hoje vêm sendo questionadas como Uhum. lugares que nunca deveriam ter sido retirados e estão sendo trazidos de volta, né? Eu acho que o mercado. Eu acho que, assim, nos últimos anos ele tá tendo, né, assim, uma queda, assim, um esfriamento nessas pautas, assim, relacionadas a, principalmente, né, afroempreendimentos, enfim. O mercado não tem respondido mais tão bem quanto era, né? A gente pode falar marcas aqui? Pode Não, falar, então. você pode falar Não, se você tudo pensar o que. que você quiser, desde que você se responsabilize e assim. Juridicamente. Mas, enfim, não, de fato, esse final de semana teve o Festival Baticu, que foi um festival, não sei se você conhece, mas passou por diversos problemas. É uma marca gerida, né, criada por pessoas pretas, para pessoas pretas. Teve problemas de financiamento para acontecer o festival. A Feira Preta também, uma marca muito famosa de afroempreendimentos. O festival também não teve financiamento. Então, assim, é bastante complexo, né, para pessoas pretas nesse lugar de empreendimento, relação com o mercado, né? Então, eu acho que isso é um ponto de atenção, assim. Eu, com a ideia, eu me proponho a lidar com o público, digamos que do varejo, né? Isso também é um outro desafio. Mas é isso, assim. É como tá o jogo e você tem que aprender e saber criar suas estratégias para permanecer fazendo. Eu adoro o fato de pensar que o Sebrae tem uma teoria de que se a sua marca, a maioria das marcas, mais de 90%, vão existir por apenas 2 anos, porque é muito difícil, né? Eu não sei o dado, o número exato, mas é isso, assim, eu com a ideia eu já faço a 7, então eu já me sinto assim, bem, né? Porque de fato é uma coisa que quando você lida com essas ondas, né, do mercado, tá em alta, você está vendendo muito, tá muito bem, que ótimo, mas aí em algum momento depois pode ser que dê uma baixa e você tem que conseguir manter a mesma, né, a mesma vontade de continuar fazendo, porque senão a chance de você entrar nessa estatística do Sebrae é bastante. Aí eu acho que a gente tem que pensar também sobre algo que é muito enraizado na nossa estrutura patriarcal, machista, racista e Uhum, tudo isso que precisa ser combatido, mas muitas vezes de uma forma prática e compreensiva sobre si próprios, né? Os empreendedores pretos, os empreendedores originários, tantas coisas que são importantes na discussão, que é essa eterna vigilância, né? Muitas vezes uma vigilância o tempo todo é aquela coisa, não dá para descansar muito, isso também precisa ser quebrado, né? É por isso que as marcas como a sua são vozes importantes para mostrar o seguinte: tem criatividade, tem o lazer, tem o trabalho, tem a parceria e, ao mesmo tempo, essa vigilância que muitas vezes não é entendida pelo branco, não é entendida por determinados grupos, mas pelos pretos está ali forte, firme, como uma vigilância que mostra que o sucesso vai abrir a porta o tempo todo, né? O que você tem a dizer sobre isso, já que você é essa voz importante que encontrou e vem encontrando, né, esse equilíbrio? e Pode falar. do que você falou, eu entendi. As dificuldades para pessoas pretas originárias é muito maior. É isso. Isso está posto. É muito maior. A gente, eu costumo falar que a gente tem que trabalhar com o pé no chão, né? Enfim, às vezes aquela super oportunidade de estar na capa da revista e vai ser muito mais difícil, né? Enfim, mas a gente tem que continuar produzindo, fazendo quando é algo relevante. Acho que a gente faz com paixão. Eu acho que é essa palavra que eu uso, né? Na ideia, você tá em movimento, você tá fazendo algo, sabe? Eu costumo falar que eu prefiro fazer poucas boas vendas do que fazer muitas vendas ruins, né? E o que são vendas ruins?
São vendas que às vezes são intermediadas por uma estrutura que já está posta, que facilita, que não é nós. Você E, recebe todas as regras prontas, você não pode opinar, ou é exatamente. sim ou é não, né? Exato. E que você tem que cada vez ir adaptando a sua linguagem do que você produz para o que o mercado já está fazendo. Então, e fazer poucas vendas é você, tipo, às vezes ir para aquele evento, aquela pessoa que, nossa, entende o seu produto, compra, mas e você tá ali continuando fazendo porque poxa, encontrei respaldo nessa única venda que eu fiz hoje. Então, eu acho isso. Você- Vamos falar, eu achei maravilhoso. E eu quero falar um pouco sobre os tipos de produtos e aquilo que tem feito muito sucesso, né? Você tem os queridinhos aí de todo mundo, que dentro da sua linha de produtos, eu quero que você conte um pouco quais são os tipos de criação, que vem fazendo Uhum. mais sucesso. Conta um pouco dessa linha de produtos e como é que você está planejando para ampliar. Se tem projeto aí que você já pode dar algum spoiler para gente de como a marca vem se desenvolvendo no mercado. Uhum. Vamos lá, então, eu comecei fazendo colares, né? Os que eu chamo colares EDE, eles são inspirados na arte Zulu com miçanga. E eu inovo usando miçangas de vidro translúcido e fecho de ímã. Esse foi um insight que eu tive, uma vez que eu trouxe um colar da África do Sul para minha mãe, que foi o colar que me inspirou a criar a EDE e desenvolver essa técnica, né? Pela observação, aquele colar, eu falei, nossa, eu acho que eu consigo fazer isso. E uma coisa interessante é que eu acho que as miçangas, elas são pixels no mundo real, assim. Eu sempre Que trabalhei ótimo isso! com design digital, então, né, mas sempre foi um incômodo pensar que às vezes eu trabalhava uma semana numa peça publicitária que em redes sociais vai durar 2 horas. E eu ficava, caramba, cadê a materialidade do que eu tô fazendo, né? E aí, quando eu vi os colares, eu falei, nossa, eu sempre gostei de coisa manual, trabalho artístico, enfim. E aí foi isso, eu criei os colares EDE e um código muito importante da minha marca é isso, é relacionar miçanga com o fecho de ímã, que é uma forma de inovar, né, nesse mercado, né, nessa arte. E aí a questão, isso se estabeleceu muito bem, é, e aí agora eu estou expandindo para, né, outros trabalhos, mas a miçanga é uma questão muito presente, né? Então agora estou fazendo anéis, aí estou fazendo Mostra, mostra, brinco. mostra. Depois a gente vai mostrar um pouco mais. Os anéis é Muito o bonitos. meu último produto, né? Por sinal, também no mês que vem, vou fazer uma oficina para ensinar a fazer esse anel. Esse anel eu aprendi a fazer numa oficina com uma artista indígena, chamada Aramirim, no Sesc. É muito legal essa história. E, enfim, eu fui nessa oficina, ela planejava ensinar as pessoas a fazer uma pulseira colorida, né, dentro dessa técnica. E eu, como já trabalhava com miçanga há muito tempo, né, quando eu fui fazer essa entrevista, eu falei, essa oficina, eu falei, nossa, eu não vou nem tentar mudar de cor, né, fazer desenhos na trama, porque pra gente andar de bicicleta, primeiro a gente anda de rodinha e depois a gente tira a rodinha. E foi isso, assim. E acontece que essa oficina, ela durou 4 horas e ninguém conseguiu fazer nada. Eu consegui fazer um anel. Então, o que acontece? As pessoas subestimam a complexidade dessa arte, né? Eu até nem gosto de usar a palavra artesanato, porque eu acho que isso é reducionista. Olha que Então, interessante isso, a romantização volta para o assunto, para a pauta. Muitas vezes é romantizado ou é desvalorizado, né? Você desvalorizado eu sente acho que isso? é Quando muito. se fala artesanato, parece que já se reduz É em porque não é arte. 60% a qualidade da coisa. Exato. Porque não é arte. Quando, na verdade, isso daqui é o trabalho relacionado a povos africanos e originários. Além do Então, peso de todo um exato, povo, tem também uma história, uma tradição e uma técnica, né? exato. Então, e aí, ter feito essa experiência com essa oficina me deu esse insight de pensar, nossa, e sobretudo porque é comum, às vezes, as pessoas acharem que o meu trabalho é caro, né? Aí eu sempre pergunto, poxa, mas não é talvez que seja caro, mas é que você não atribui o valor, né? E é muito comum, assim, você procura vídeos na internet, tem muitas pessoas originárias que fazem brincos, às vezes as pessoas reclamam do preço. Eu falei, nossa, acho que talvez seja porque as pessoas não entendem a complexidade dessa arte, né?
E por isso elas acham caro. E aí eu tive esse insight de fazer, de criar essa oficina justamente também para mostrar para, né, para as pessoas que, tipo, olha, tudo bem, então, é, Quer aprender? exato. Quer aprender? Tipo, vamos Vamos aprender? aprender? Então, Tudo bem. exato. Mas também, e também, né, como eu falei aqui, de reivindicar também a importância das miçangas para a história da arte Uhum. na humanidade, né? Sim. Como um principal cânone, né? Tipo, as miçangas, o que é considerado miçanga são provavelmente o objeto mais antigo que existe na humanidade, né? O artefato mais antigo. Existem outras duas pequenas esculturas que supõe-se que tenham sido feitas pela ação humana, mas não existem comprovações tão precisas, né? Enfim, entender isso, sim, né? E resgatar, né? Como é um slogan da ideia, resgate ancestral, todas essas epistemologias de pensar que, nossa, nossos ancestrais já faziam essa arte, sabe? Então, como assim? Como assim você acha caro essa coisa? Esse brinco, esse Gente, mas que anel? Como é? interessante esse olhar da conexão, né? Clara e objetiva sobre passado e futuro, como a gente pode olhar para um artefato que existe há milênios, né? Há milhares de anos e que é comprovadamente presente, né? 75 mil anos. A miçanga mais antiga é datada de 75 mil anos. Olha Foi isso. achada nas cavernas de Bombos, no território que hoje é a África do Sul. Então, assim, tem uma frase de uma banda que eu adoro, Baiana System, que fala: no tempo que a pedra lascada fazia papel de bala de metal, não tem diferença do homem moderno para o homem de Neandertal. Então é isso, né? Tipo, a resposta que se busca Já está aqui, né? tá lá e tá aqui. É, Enfim, tipo, tá presente, né? que conexão poderosa, Exato. né? Eu É acho. essa a sua voz, a conexão do ontem com o hoje. Olha, que responsa, hein? Eu falei quando eu comecei aqui. Exato. É bem o que eu penso, assim. É uma questão de legado mesmo, de, de, de trabalhar em sentido de algo muito maior que estamos todos e todas construindo e querendo, né? É, a gente Que também precisa aconteça. parar de atribuir todo e qualquer trabalho de defesa e criatividade, a gente, eu digo a sociedade, né, a uma militância, né? Não é só isso, não tem a ver só com militância. A militância é importante, ela existe como, como movimento, né? Mas muitas vezes é trazer para o cotidiano, que eu vejo isso muito claro no seu trabalho, né? Trazer Uhum, para o cotidiano a presença desses elementos, né? Como algo mais próximo, mais possível, é, que provoque, que traga as pessoas a algo mais naturalizado, mais presente, né? Que é isso, é realmente diferente, precisa ser atribuído valor, precisa ser comprado, precisa ter um estímulo para o profissional que faz isso uhum. e para a criatividade que ele desenvolve. São caminhos que a gente ainda tem que aprender muito sobre isso, mas que certamente na economia vão se abrir mais e melhor com vozes como a sua. Você é uma voz, né? Para a gente terminar a nossa entrevista, eu quero falar sobre inspiração e sobre o futuro. Você falou que você tinha um spoilerzinho para nós. Tem aí? Então, o spoiler é a oficina onde eu vou ensinar a fazer esse anel. E também discutir essas questões, né? A importância das miçangas para a história da arte. Exato, assim, o que você falou em relação à militância, eu acho que é uma militância prática, né? O que eu faço hoje. E sem nenhum peso Uhum. enfim, eu gosto muito, eu adoro. O produto que eu crio, ele está muito impregnado de identidade e sentido disso, né? De dar os nomes certos. Eu aprendi isso através da arte Zulu, aprendi a fazer o anel através da arte indígena. Então, eu acho que isso é uma militância na prática mesmo, né? De alguma forma. E, assim, sem nenhum fardo. É divertido, eu adoro. Meu sonho é viver fazendo colares, sabe? É o que eu brinco nas feiras que eu participo. Tipo, é a empresa que eu mais trabalho, que eu mais trabalhei na vida, e a única que eu me vejo trabalhando para além da aposentadoria, porque de fato me dá prazer, me dá lazer, não lazer exatamente, mas me dá prazer em fazer, enfim, e vender, e prosperidade financeira que é importante. E também é isso, pôr as minhas ideias
expressar a minha voz através desses produtos. Maravilhoso. Éder Santo é a voz do empreendedorismo, a voz do design Cafuso e essa potência criativa que nos deu uma aula que dá para conversar mais 2 horas, viu, Éder? Você gosta de Eu papo, né? gosto de falar, pode... eu falo bastante. Muito. Gosta de dançar também? Pouco. Pouco? Eu sou um pouco mais duro nas artes corporais, eu sou muito visual. Tá. Mas eu gosto também, assim, de me mexer do meu jeito. Muito bem. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns pelo seu trabalho incrível. E a você que nos assiste, obrigado pela sua companhia. Nós estamos aqui no Tudo com CH, contando histórias de quem faz acontecer. Pessoas que olham para suas trajetórias e compreendem suas escolhas, aquilo que elas construíram como um caminho viável para inspirar gerações, pessoas de outras idades, gente que está começando no mundo do trabalho. É tão bonito a gente ver o carinho que cada um pode ter com a sua própria profissão e o que isso pode trazer para o futuro. Nós continuamos juntos e até o próximo. Obrigado pela companhia. Tudo com CH.